Olá, amados, bom dia, tudo bem? Vamos a mais uma aula de português. Vamos dar início a um novo conteúdo. Hoje nós iniciaremos o entendimento acerca do substantivo e a classificação do substantivo. Explicarei a vocês o conteúdo que está na página 82 e 83. E respectivamente as questões que também estão nas páginas 82 e 83. Está bem? Eu espero que vocês estejam bem, que tenham feito um ótimo simulado, que tudo tenha transcorrido na mais perfeita paz e tranquilidade. Acredito que tenham gostado, né? Porque foram questões que nós já havíamos trabalhado, conteúdos que já foram explicados. Então, eu acredito que todos tenham feito com muita tranquilidade. Está bem? Quero dar uma excelente nota a todos. Vamos à nossa aula? Substantivo. Vamos entender o que é esta palavrinha. Substantivos são palavras variáveis que designam seres. Professora, variáveis? Sim. Variáveis vem de quê? De variar. E variar é o quê? Mudar. Então, são palavras que mudam. São palavras que têm variações. E essas palavras, elas designam seres. Elas dão nome a seres. E esses seres podem ser visíveis ou não. Animados ou não. Podem ser ações, estados, sentimentos, desejos, ideias. Então, substantivos são todas essas palavras que vão nomear, que vão designar todos esses seres de origem animada ou inanimada. Está bem? De origem visível ou invisível. Aqui eu coloquei para ilustrar: Deus é um ser. Pegamos? Não, mas a certeza dele é que ele existe. Ele é um substantivo. Deus é uma palavra que é substantivo. Temos aí cadeira, amor, representado aí pelo coração. Nós temos o desenho de um relógio, temos aí o saci. Então, todos esses elementos são nomes que designam seres. Então, esses seres são visíveis ou não, animados ou não, sentimentos, desejos, ideias, ok? Em outras palavras, substantivo é a palavra variável que serve para dar nome. Nome a quê? As pessoas. Então, nós temos aí Elisa e Marcos. São palavras e, no caso, nós podemos dizer que são substantivos e estão servindo aí para quê? Para dar nome às pessoas. Então, nomes dados às pessoas são substantivos. Substantivo é a palavra variável que serve para dar nome às qualidades. Olha aí, a beleza das flores. Beleza é uma qualidade das flores. Então, beleza é um substantivo que está nomeando uma qualidade. A grandeza do mundo. Grandeza é uma qualidade, ou seja, é um substantivo que se refere à palavra mundo. E mundo também é um substantivo. Mas no caso aqui, beleza e grandeza, eu estou exemplificando que são qualidades, ou seja, são exemplos de substantivos que se referem a qualidades de alguns seres. No caso aqui, flores e mundo. Substantivo é a palavra variável que serve para dar nome. Nome a quê? Aos sentimentos. Então, o sentimento, a amizade. A amizade é um sentimento. E esta palavra é um substantivo. O amor. Amor também é um sentimento. Então, amor e amizade são exemplos de substantivos que servem para nomear sentimentos.
Substantivo é a palavra variável que serve para dar nome aos objetos. Que objetos, professora? Exemplos aí nós temos os tênis, a caixa, poderia ser tantos outros, o computador, o ventilador. Então, esses objetos que eu acabei de citar como exemplos são substantivos. Por quê? Porque estão dando nome a coisas, a objetos. Substantivo é a palavra variável que serve para dar nome aos lugares. Muito bem, lugares. O aeroporto é um lugar, a lanchonete é um lugar, a igreja, o hospital. Então, todos esses nomes são substantivos, por quê? Porque estão servindo, estão recebendo nomes de lugares. Também são substantivos. Aeroporto, lanchonete, hospital, igreja. Estão nomeando lugares. Ok? Substantivo é a palavra variável que serve para dar nome a quê? A todos os seres vivos. E esses seres vivos, eles podem ser reais ou imaginários. A partir da criação, da imaginação. Então, o saci, a fada, o Papai Noel e o homem são exemplos de substantivos que estão sendo ou dando nomes a seres reais ou imaginários. Então, saci, fada, Papai Noel e homem são substantivos. Agora nós vamos à classificação dos substantivos. Hoje, precisamente, nós iremos estudar a classificação de 4. O próprio, comum, o concreto e o abstrato. Eu espero que vocês tenham compreendido o que é o substantivo. Está bem? São os nomes, é a nomeação, né, que nós damos a diferentes seres. Seres esses que podem ser reais ou imaginários, que podem ser emoções, sentimentos, sensações. Está bem? Agora vamos dar início à classificação. Lembrando que essas informações vocês estejam com o livro devidamente aberto nas páginas 82 e 83 para fazer o acompanhamento das informações. Posteriormente também revisar. Substantivos próprios. Tranquilamente vocês entenderão. O que é isso, professora? Dão nome a seres ou outros elementos em particular. São iniciados com letras maiúsculas. Pronto, essas são as duas principais características dos substantivos próprios. O que eu tenho que aprender, professora? Que é substantivo próprio é o nome de ser em particular. E que ele sempre é iniciado com letra maiúscula. Por que é iniciado com letra maiúscula? Exatamente porque é um elemento, é um ser particular, que não é comum, que não é igual aos outros, ele é único. Está bem? Aí nós temos exemplos. Rio de Janeiro, Armandinho, Tietê, Maranguape. Todos esses elementos, ou seja, esses substantivos, estão escritos com letra maiúscula e são seres em particular. Rio de Janeiro só tem um. Armandinho é o nome de uma pessoa em particular. Tietê, o nome de um rio em particular. Maranguape é o nome da cidade. Então, são seres particulares, individualizados. Aí, para ilustrar, para ficar melhor de compreender, nós temos também aqui, ó, Bruna, Brasília, Bia, São Luís, próprio Rio de Janeiro, Xuxa, o menino Júnior. Então, o que é que ele diz? Você sabia que os substantivos próprios nós escrevemos com letra maiúscula? Sabem, né? Já sabem disso. Então, tranquilamente, vocês compreendem essa informação, que os substantivos próprios apresentam-se sempre escritos com letras maiúsculas porque estão dando nome a seres de forma particular. Substantivos
comuns. Vamos entender o que são esses substantivos comuns. Nomeiam, dão nome, né? Nomear é de dar nome. Todos os seres de uma espécie. Ó, todos os seres. Ou todos os elementos de um grupo. São iniciados com letras minúsculas. Exemplos: cidade, pessoa, nariz, rio, lápis, peixe, cadeira. Todos esses elementos, todos esses seres, eles são seres de um grupo. Quando eu falo lápis, eu me refiro a todos os lápis, né? Lápis de cores, lápis de escrever, lápis específicos para desenhos. Então, esses seres que têm uma mesma espécie, e sempre são escritos com letras minúsculas, eles são chamados de substantivos comuns. Peixe. Peixe existe uma imensidão de cores, de tamanhos, mas a palavra peixe, ou seja, o substantivo peixe, é um substantivo comum. Cadeira, cidade. Existem inúmeras cidades. Pessoas de todos os tamanhos, formas, cores e raças. Então, só para ficar bem compreendido, quando eu me refiro a substantivos comuns, eu automaticamente entendo que estou nomeando seres de uma mesma espécie, elementos de um mesmo grupo, e seus nomes serão sempre iniciados na escrita com letras minúsculas. Vamos lá, próximo? Substantivos concretos. O que é isso, professora? Nomeiam seres ou elementos de existência própria, coisas e fenômenos reais ou imaginários. Se tem uma existência própria, se é um fenômeno, pode ser real ou imaginário, eu darei o nome a esses seres de substantivo concreto. Observa: Mafalda, pé, serra. Mafalda é um nome, é um ser de existência própria, é uma pessoa. E no caso também é um substantivo próprio, porque tá aí a letra maiúscula e é um ser em particular. Pode ser, professora? Pode. É um substantivo próprio e concreto. Pé. Pé é um elemento, é um ser, é uma parte do corpo que existe, é existência, é concreto e também pode ser comum. Serra, da mesma forma, é um substantivo concreto. Tem o nome, dá o nome a um ser, a um elemento de existência própria, real. E também pode ser um substantivo comum. Substantivo concreto, seres de existência real ou não, tais como pessoas, animais, coisas, lugares, etc. Coloquei mais alguns exemplos para ilustrar. Casa, caneta, fada e outros. Vamos ao último. Para concluir, nós temos os substantivos abstratos. Nomeiam ações, estados, qualidades e sentimentos. Exemplos: diversão, alegria, decepção, felicidade, amor, paz, tristeza. Abstrato é aquele que indica seres independentes de outros seres. Exemplo aqui, nós temos o sentimento raiva, nós temos a qualidade, que é fidelidade, nós temos ações, pescaria é uma ação. Nós temos aqui um estado que é de alegria, uma sensação que é de calor. Então, a esses seres, a esses nomes que se referem a ações, a estados, a qualidades, a sentimentos, a sensações, nós damos o nome de substantivos abstratos. Ou seja,
indica que esses seres dependem de outros seres para que possam existir. Está bem? Eu espero que vocês tenham compreendido as informações. Qualquer dúvida, volta novamente a ver, né? Vai no livro, rever a videoaula. Vamos lá agora a nossa atividade. Vou explicar as 4 questões. Primeira questão diz assim: leia esta tira do Armandinho. Existem vários problemas de visão: miopia, estrabismo e astigmatismo. Olha o que Armandinho diz. Raiva. Com raiva, a gente enxerga tudo errado. Muito interessante. Nós temos aí na tira os elementos, né? Olha, lembra que a gente já estudou sobre as HQs, sobre tiras, as informações, né? Então, você já tem condições de analisar com muita propriedade as informações verbais e não verbais. Identifique na tira as palavras que nomeiam problemas de visão. Então, você vai na tira e vai escrever os nomes, nomeiam nomes, que dão nomes aos problemas de visão. Aí você escreve esse. Está bem? B. Que palavra da tira nomeia um sentimento? Então, tem aí o nome de um sentimento. Você vai e escreve. No item B dá 1. C. Na tira fica evidente que o menino Armandinho e o adulto têm pontos de vista distintos sobre o problema de visão. O que é isso, professor? Pontos de vista distintos, ou seja, divergentes, que não concordam. Então, você vai explicar qual é essa diferença. O Armandinho observa de uma forma o problema de vista e o adulto observa de outra forma o problema de visão. Então, você vai e explica essa diferença em relação ao Armandinho e em relação ao adulto. Tá bem? Vamos agora a 2. A questão 2, ela vai tratar especificamente sobre os substantivos próprios e comuns. 2. Leia a tira com os personagens Calvin, Suzy e Haroldo. Observa que saiu um pouquinho ruim a foto, mas vocês podem estar acompanhando com o livro. Peguei minha pistola. Estou pronta! Ótimo! Haroldo e eu vamos ser um time. E você? Olha seu tigre de pelúcia. Ele está de bermuda. Que fofo! Deixa eu abraçar ele. Pelo amor de Deus, pare com isso. Vá para o outro lado da casa e conte até 50. Então, começamos. Certo? Você e sua bermuda idiota. Isso é guerra, lembra? Você está com ciúmes. Oh, que bebê. Ai, que bacana. Muito interessante o universo das tiras, das HQs, porque tem toda essa informação visual que enriquece, né? Que faz esse complemento com o verbal. Então, vamos às perguntas. O que provoca humor nessa tira? Há na tira um porquê, uma informação relacionada ao humor. Então, você vai escrever, o humor está nisso, nisso e nisso. Aí você identifica a parte que está o humor e escreve. B. Calvin e Suzy não se referem a outra personagem da tira da mesma forma. Sim, verdade. Como cada um se refere a essa personagem? Então, você vai especificar aí. Calvin se refere de uma forma e Suzy se refere de outra. Tá bom? C. Se Calvin se dirigisse ao amigo da forma como faz Suzy, que diferença haveria nessa forma de tratamento? Explique sua resposta. Então, assim, os dois, né, Suzy e Calvin, se referem de forma diferente ao amigo, mas
Você vai fazer o que aí? Identificar que diferença haveria nessa forma de tratamento se Kelvin se dirigisse da mesma forma que Suzy se dirige ao amigo. Quem é o amigo? O tigre. E a questão 3, diz assim. Na HQ da página 76, professora, que HQ é essa? Pronto. É a HQ de Bennett, que abriu exatamente o nosso capítulo, trazendo informações acerca do quadrinho, né, da HQ, que fazia menção ao Maurício de Souza, comemorando os 50 anos de carreira dele, que Bennett fez lá uma releitura das personagens da Turma da Mônica, da forma como ele cria as HQs dele. Então, é com o estilo dele. Então, eram quadrinhos estilizados. Então, vamos lá. As personagens desconhecem o cartunista, que as desenhou. Verdade, porque Bennett desenhou as personagens de Maurício de Souza bem diferente do que nós estamos habituados a ver. Tanto que uma delas se refere a ele de maneira genérica. O que é isso, professora, de maneira genérica? É de maneira vaga, de maneira imprecisa, pouco específica. Item A. Releia a HQ e identifique que personagem é essa e qual é a maneira utilizada por ela para referir-se ao autor. Então, você vai voltar lá na página 76, vai observar quem é a personagem que está se referindo ao autor, que no caso é Bennett, e vai escrever, né, o nome da personagem e também escrever qual é o modo como ela se refere ao autor. Item B. Caso a personagem conhecesse a identidade do cartunista, como poderia referir-se a ele de uma maneira individualizada? Então, como a personagem poderia mudar a forma de se referir caso conhecesse o cartunista? Porque a Turma da Mônica, ela é de conhecimento e criação, né, de Maurício de Souza. Então, eles estranharam a forma como eles estavam desenhados, representados. Então, vocês vão analisar no item B e como é que essas personagens iriam se referir ao Bennett, ao cartunista, se tivessem conhecimento dele, se fossem criação dele, aliás. Vamos lá agora à última questão, que se refere aos substantivos concretos e abstratos. Vamos lá? Leia esta tira da Mafalda. Hoje nossa atividade está repleta de tira, né? Você viu na TV aquele comercial de um novo brinquedo de armar? Qual? Aquele que diz: crianças, chegou a felicidade para todos. Ah, sei. Bom, veja só a felicidade que estão vendendo pela televisão. Olha o que ele mostra na mão. Vamos lá, o item A. Na tira aparecem vários substantivos. Verdade, ou seja, vários nomes, nomeiam vários seres. Um deles, felicidade. Apresenta uma diferença em relação aos demais no que diz respeito ao que eles nomeiam. Converse com os colegas e tente explicar essa diferença. Ou seja, você vai conversar consigo ou com seu responsável, vai analisar e vai explicar qual é essa diferença em relação a esse substantivo, felicidade, que está nomeando, né, que está sendo dado um nome. Felicidade é um nome, é um substantivo, mas em comparação aos outros que aparecem na tira. Qual é essa diferença? Item B. Explique por que as personagens, antes empolgadas com a conversa, parecem tristes no último quadrinho. O que foi que aconteceu lá no último quadrinho que fez perder essa empolgação toda que havia nos quadrinhos anteriores? Então, você vai explicar com o seu entendimento, da forma que você compreendeu. Está bem? Meus queridos, essa é a nossa aula de hoje. Olha, o que a tia quer? Carinhosamente, que vocês tenham empenho, que vocês se ajudem, tá
tá bem? Que a gente está fazendo o que é possível para que possamos ajudá-los, alcançá-los através desse ensino remoto. É difícil? Um pouco, mas não é impossível. Quando a gente quer, tudo é possível. Quando a gente acredita, tudo é possível. Então, eu estou aqui do outro lado da telinha, mas assim, com muito carinho, fazendo, tentando que vocês compreendam. Estou aberta para me procurarem, tirarem dúvidas. E, principalmente, façam a atividade com uma letra bem legível, com a organização no cabeçalho, com a foto bem nítida ao enviar a atividade e também preenchendo todas, respondendo todas as questões. Está bem? Tranquilo, vocês farão. Envie até a próxima semana, até a próxima quarta-feira, para te dar uma olhada, para te lançar o ponto da atividade realizada. Olhe, todos que estão enviando a atividade, eu estou pontuando. E também nós teremos a nossa nota, né, relacionada às atividades, ao acompanhamento dos vídeos, às curtidas nos vídeos, ao comentário que vocês darão sobre a aula. Pequeno comentário, nada muito extenso. Também o simulado. Todas essas atividades contam ponto, tá certo? É uma forma de vocês estarem desenvolvendo conhecimento de uma forma diferente, sim. Mas a gente está aberto ao diferente, ao novo. Está bem? Então recebam meu abraço carinhoso. Estou com saudade. Fiquem todos com Deus.